Eu sou filha de uma família equilibrada. Meu pai era um criador assim, absoluto. Ele era capaz de, a cada 15 dias, pensar uma coisa, ter uma ideia, colocar aquilo, arranjar um jeito de ganhar dinheiro com aquilo, 15 dias. E fazia amigos e dinheiro, era super rápido. Não era tão rápido quanto o tempo que ele levava para perder aquilo tudo. E, enquanto ele sonhava e contava vantagens, a minha mãe era costureira. E, cadencialmente, na sua máquina de costura, costurava todos os dias. E, assim, a minha família é equilibrada, porque equilibrados, né? Eles dois se equilibravam. E eu, na minha vida, assim, adquiri dessa experiência de equilíbrio 2 características. Eu não conto vantagem, não gosto de contar vantagem. E a outra característica, eu não suporto ninguém reclamando no meu pé do ouvido. Eu peguei um trauma disso, né? Mas, assim, trago muito forte essa veia criativa do meu pai, que talvez não tenha tido fôlego, talvez tenha tido muitas razões para ser do jeito que ele era. Mas esse casal tinha um projeto para mim, porque eu era a filha entre 2 filhos, né, década de 60, de 70, então as mulheres casavam e aquilo ia solucionar a minha vida daquele, sabe, dar um novo status para aquela família. Casava, estava tudo certo. A mais fácil de resolver era a menina, né? E não deu certo. Esse plano não funcionou comigo nunca. E aí o plano B que minha mãe teve é que eu poderia ser uma empresária, assim, estudar, né? Eu fui a única que frequentei a universidade entre os meus irmãos. Estudar podia ser, eu gostava de estudar e estudar, ser sabe, uma administradora, sei lá, uma coisa assim. E eu que tinha também uma séria e grave mania de querer resolver os problemas, porque eu não gostava de ninguém reclamando, então, se alguém reclamasse, eu tinha que resolver o problema, né? Resolvi o problema de minha mãe, entrei na escola de administração e fiz o curso de administração. Mas eu quis, desde o primeiro ano na universidade, eu queria trabalhar. No segundo semestre, eu já estava trabalhando. E tive a grande sorte de me achar um pouco nisso, porque eu trabalhava com modernização de empresas, que era perfeito para mim. Eu chegava, ouvia as pessoas reclamavam, e eu arranjava uma forma de solucionar aquilo. Pensava na modernização, né? E aí, assim, segui, mas com muita dificuldade, porque estudando também ganhava pouco, etc. Mas eu ia me formar, 10 anos depois eu me formei, depois disso ia dar certo o projeto da minha mãe, ia ganhar dinheiro, né? E aí foi ótimo. Formei, arranjei um emprego. O primeiro emprego eu comecei a ganhar 11 vezes o que eu ganhava. Era ótimo, foi muito bom. E aí, 3 anos depois, eu fiquei desempregada. E pronto, né? O que fazer? Vazio, né? É bem essa respiração mesmo. O que fazer, né? Na hora que tinha que dar tudo certo, eu estava no mercado de trabalho aberto e eu resolvi vir para o Pelourinho e abrir um negócio. Vim para o Pelourinho, abri um negócio que não tinha nada a ver comigo. Fiquei 1 ano e meio trabalhando com isso e saí da sociedade, né? O vazio de novo, na grande respiração. E o vazio é uma experiência incrível, porque é dele que você vê a amplitude do que você pode fazer, né? E aí, dentro dessa amplitude, eu tive saudade da máquina de costura da minha mãe. Porque esses 2 elementos são muito importantes, eles 2 são muito importantes para essa minha percepção de ver as coisas, né? Eu pedi a máquina de costura de minha mãe emprestado, ela me emprestou a máquina, e aí o lugar onde eu morava, que era aqui no Pelourinho, virou o meu ateliê, o lugar onde eu costurava, só que eu não sabia costurar. Minha mãe nunca tinha me ensinado a costurar, ela não queria nem que eu pregasse um botão.
Então, eu comecei a pensar, fazer moda, aquilo que eu amava, adorava, mas das formas assim mais loucas possíveis, né? Então, assim, eu comecei a frequentar, por exemplo, para comprar material, casas de materiais de construção. Eu comecei a frequentar muito o Tabuão, que, com certeza, todos nós conhecemos muito. Então, eu era aquilo. E, além disso, dentro desses lugares, eu ainda era a que procurava as coisas que eram mais... Minha filha, para que você quer isso? Aqui, não era que eu ia nesses lugares comprar um tecido, um fake de qualquer coisa, ia fazer uma roupa. Eu ainda ficava futucando nesses lugares para ver o que é que tinha, porque o material tinha que me pegar também. Não era só que o material fosse estranho, mas o material tinha que me pegar. Então, um dia, nos idos de 98, eu passeando ali pela Cidade Baixa, eu entro numa casa de pescaria cheia de peixinhos prateados pequenininhos que se botam em anzol, linha e uma fibra, né? Uma coisa assim, eu olhei um saco daquilo. E aquele material me capturou na hora, me capturou aquele material. E aí eu falei assim, moço, me dê aí 2 metros disso. Aí ele falou assim, para que você quer? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer roupa. Ele falou assim, minha filha, não. Isso aí não faz roupa, não. Eu falei assim, não, mas tudo bem, mas me dê aí 2 metros. Não vende em metro isso, minha filha. Isso não vende em metro. Vende como? Vende em quilo e não faz roupa, estou lhe avisando, viu? Eu falei assim, moço, me dê 2 quilos, então. Ele falou, olha, eu não vou lhe vender, porque você vai voltar aqui amanhã, vai criar problema, vai querer o dinheiro de volta, eu não vou lhe vender isso. Eu falei assim, moço, é o seguinte, o senhor me dá 2 quilos, eu levo para casa, eu vou botar lá, eu não vou fazer nada, eu vou só guardar de lembranças do senhor. Tá bom? Olha, eu vou lhe vender, mas a senhora não vem aqui amanhã. Levei, passei 2 meses olhando aquele material. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu transformo essas linhas num tecido? Como é que eu posso fazer isso? Agora, se eu já tinha costurado metal, porque na frente do meu ateliê tinha uma gráfica, e uma das coisas que eu fazia era pegar a tela metálica de teste de pigmento gráfico para fazer roupa, que foi incrível, uma coleção muito bacana que eu fiz. Então, se eu fazia roupa com metal, eu podia fazer roupa com aquela linha. E aí foram muitos meses de trabalho, muitos meses de teste. Foi uma ideia, mas também foi um tempo de maturação daquela ideia. E eu fiz a primeira roupa, porque tudo que eu testava com aquela fibra ficava lindo. A primeira roupa foi super fotografada, saiu em publicações de moda, isso em 98. Em 99, eu estava desfilando uma coleção toda feita nessa linha. Toda, era tudo. Eu fiz roupa, fiz cabelo, fiz acessório, tudo comunicando que esse tecido era possível. E que linha era essa? Na verdade, aquela casa que vendia aquele fio para a pescaria estava vendendo um refúgio de uma fibra industrial de altíssima tenacidade, que é o cordonel de fibra de poliamida. É uma fibra técnica, uma fibra que não se rompe, você corta, mas ela não rompe. Então, eu trouxe diversas características muito importantes, além da beleza dessa fibra, e, além de ser um refúgio industrial, eu peguei essa ideia de algo que estava finalizando uma cadeia e coloquei ela no topo, no início de uma outra cadeia, como insumo para fazer moda. E isso eu fiz em 99, fiz em 2000, faço até hoje, na verdade, né? Até hoje eu faço isso. Mas a gente, a partir daí, a partir desse tecido de fibra, a gente aprendeu, eu aprendi e quis trazer para a linguagem desse trabalho novas possibilidades de criar a fibra. Então, assim, de criar novas possibilidades de uso desse material. Então, a gente criou um portfólio que começava assim, o tecido. Aí, a segunda pesquisa foi utilizar o chequeré para fazer com essa fibra e pedra
para fazer roupa, para fazer indumentária. E, com isso, a gente abriu um leque de possibilidade de junção de joalheria e moda. Era a nossa segunda peça do nosso portfólio. Depois disso, eu comecei a pesquisar outras técnicas de manufatura, como a técnica Neon, também usando a fibra. E, em 2004, eu comecei um trabalho. Essa é uma peça, por exemplo, que é toda feita em citrino lapidado, tem botões em ouro. Então, em 2004, eu comecei um trabalho que era fazer releituras de técnicas tradicionais da manufatura, por exemplo, renda de bilro, filé e outros. A ideia do design é pegar o insumo inovador, o material inovador, levar para comunidades produtivas, comunidades tradicionais e inserir essa nova possibilidade. Então, a gente começou a trabalhar com as rendeiras da Ilha de Maré, que foram as primeiras que abriram a porta, porque vocês sabem que o material é muito importante. Fazer esse tipo de manufatura com um fio mais fino, da forma mais ligada possível à tradição, é uma premissa das comunidades. Então, a Ilha de Maré se abriu para fazer esse trabalho, e trabalhamos com elas, e depois com as rendeiras de Salbara. E aí a gente começou a fazer isso com a renda de bilro, depois o filé, o ianduti também, que é o ianduti é uma renda guarani. É uma renda belíssima. Então, a gente trouxe essas possibilidades de releitura das técnicas de artesanato tradicional. E aí fizemos um amplo trabalho de divulgação, desfilamos em várias passarelas. Em 2005, 2006, a gente já estava introduzindo o trabalho na Espanha, na Inglaterra, em Paris. A gente já estava se preparando para começar a fazer Oriente Médio, já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos também. Então, aí um dia eu acabei de desfilar uma coleção que se chamava Trama de Nó, que foi uma experiência com as bordadeiras da 25 de junho. Quando eu estava no camarim, uma jornalista chegou para mim e falou assim: Márcia, mas como é que você sente isso? Deve ser uma emoção incrível. Você está, sabe, com uma passarela maravilhosa, com modelos maravilhosas, uma modelo que estava estampando a Vogue Internacional, desfilando artesanato. Aí eu olhei para ela assim: o que será que isso quer dizer? Assim, pensei, né? Será que ela gostou muito da coleção artesanal? Ou será que ela está achando que artesanato é pouco para essas modelos? Será que ela estava... Eu dei um nó na cabeça. Aquilo, para mim, foi um soco no estômago. Eu falei assim: o que é que essa pessoa pensa? E depois eu falei assim: ela está sendo motivada por sua extrema ignorância. Aí tem essa consideração. No Brasil, são 8 milhões de pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais. E, mesmo assim, dado a importância, o volume, isso quer dizer o quanto, para o povo brasileiro, é importante as manufaturas e o artesanato tradicional, o quanto a gente mantém isso vivo, de uma certa maneira. E, em contraponto a isso, existe uma desvalorização assim, venal quanto ao artesanato brasileiro. Existe isso. Infelizmente, a gente vive essa circunstância. Eu segui minha vida, eu estava super abalada com aquilo, e também estava, na altura do ano de 2007, muito cansada, porque eu estava desfilando 2 coleções por ano e estava viajando muito. A gente já estava fazendo Oriente Médio, a gente já estava fazendo Dubai, já vendia para o Kuwait. Eu estava super cansada e, na verdade, nesse momento, eu já estava entrando num processo de vazio. Eu me perguntava, mas o que me liga à moda? O que alimenta a minha alma nisso? Sim, porque uma pessoa que a cada 6 meses tem que criar uma coisa bacana, linda, maravilhosa, desfilar e ter... Bom, alguma coisa alimenta essa pessoa, tem que alimentar essa pessoa, né? E aí eu tive uma estafa, tive pneumonia,
Passei 10 dias internada no hospital. Eu fumava muito também. E aí, depois disso, o grande bom é que eu deixei de fumar. E também achava que eu devia parar para pensar no que estava acontecendo. A falta de paixão no meu coração estava muito grande. Aí eu fui para Chapada Diamantina, passei 10 dias e pensei assim, o que é esse fio da meada? O que me liga, me conecta ainda com a moda? Aí eu descobri o que era. O que falava dentro do meu coração eram as comunidades tradicionais, porque elas fazem não só renda, é o estilo, é a vida, é o dia a dia e as relações de solidariedade entre essas pessoas. Eu voltei. Começamos uma outra fase do trabalho, que foi a criação de uma nova renda, que se chamou a Renda Flor da Maré. A comunidade estava passando pelo desastre da Maré Vermelha, onde elas não podiam, nem os pescadores e marisqueiras, que são agendeiras, não podiam entrar mais no mar. Por 6 meses. Criamos a Renda Flor da Maré, colocamos no mercado, e, depois disso, eu resolvi voltar para a universidade, para fazer o que eu chamei de uma tecnologia social que se chama Gestão Criativa de Tradições. Eu voltei para o CIAGS, na UFBA, na Escola de Administração, estudando a relação entre designers e comunidades tradicionais. Porque eu imagino que dessa relação que envolva muitas pessoas, não só eu não consigo resolver o problema das comunidades, mas muitos designers e abordando as várias comunidades, a gente conseguiria fazer um movimento disso. E, a partir disso, a gente abriu a Casa de Cultura de Salbara, porque a grande referência do programa é o fortalecimento da identidade. Então, abrimos a Casa de Cultura de Salbara, levamos um grupo de designers para fazer uma imersão, e criamos outras rendas. A Isabelle Marrier, uma designer francesa, criou a Renda Salbara. Fizemos muitas exposições pelo mundo, muitos desfiles. A gente agora está em fase de diálogo com universidades nos Estados Unidos para trazer designers para viver uma experiência de imersão nas comunidades também e gerar coleções, porque a gente compreende que é preciso pluralizar o entendimento da importância, a identidade, as fontes de comercialização. Tanto as comunidades comercializam os produtos, como os designers comercializam os produtos feitos em colaboração com as comunidades no mundo todo. E assim a gente segue.